O Holocausto sempre é um tema muito discutido e relembrado, principalmente pelas comunidades que sofreram com esta barbárie. Porém, dificilmente houve-se a nação que praticou tais atos. Por isso, o Consulado-Geral da República Federativa da Alemanha em São Paulo organizou uma palestra para mostrar as medidas que o país está tomando para que a memória do Holocausto não seja apagada. Com a palestra Memória e Responsabilidade, Experiências da Alemanha de Hoje, Peter Frey, editor-chefe da televisão alemã ZDF, demonstrou que a Alemanha atual está tomando diversas medidas com a nova geração para que a memória do Holocausto não seja esquecida. Uma tarefa do Consulado-Geral da Alemanha é apresentar uma imagem da Alemanha aqui no Brasil. E para apresentar uma imagem, você tem que apresentar uma imagem completa, com diferentes perspectivas, diferentes perfis. Eu acho que essa palavra de memória e responsabilidade faz exatamente isso. Es sind diese vielen kleinen Erinnerungen, die o governo tomou muitas medidas para manter viva a memória dos episódios do Holocausto através de memoriais, de monumentos e até mesmo placas. O importante é saber que não são apenas medidas do governo, mas que há medidas tomadas em diversas cidades por pessoas comuns, fazendo com que a memória do Holocausto nunca se perca. Es hat in Deutschland in den letzten Jahren und Jahrzehnten wirklich eine große Menge und viele Anstrengungen in Holocaust-Erziehung. As medidas de caráter educacional e cultural que foram tomadas para difundir os fatos ocorridos durante o Holocausto entre a população jovem na Alemanha contribuíram muito para que essa noção de que essa geração que nasceu ontem não é responsável pelo que cometeram seus pais ou avós, mas se sintam responsáveis pelo futuro, para que as atrocidades como a do Holocausto não aconteçam mais. Dass es nicht wieder passiert. Natürlich nicht mit den jüdischen Mitbürgern, aber auch mit anderen Minderheiten nicht. Um exemplo de consolidação da memória nas ruas da Alemanha são as pedras para tropeçar, que um artista plástico alemão colocou em frente às casas onde moraram pessoas assassinadas pelo nazismo, com o nome e o tempo que permaneceram naquela região. Apesar das primeiras gerações quererem esconder o que havia acontecido, as novas gerações estão interessadas em descobrir e divulgar todos os atos. A segunda geração ficou aberta para saber, a terceira está ávida em querer saber. Então eles querem saber de todas as maneiras, e isso se expressa na arte, na política, na literatura, né? Inclusive com um problema nodal, que é o problema da culpa. Acho que é bastante interessante para os povos do mundo inteiro, no Brasil também, saber como trabalhar a memória de questões que são delicadas do passado de cada povo, né? Eu acho que foi muito interessante a palestra no sentido de mostrar como que os alemães estão trabalhando isso, né? Porque é delicado, né? Como o palestrante disse, tem certas coisas que não são interessantes de fazer, outras são mais interessantes, são mais efetivas, né? O interessante, para mim, que marca bastante a questão do exemplo, que fica para nós brasileiros no que diz respeito aos erros que nós cometemos no passado e que muitas vezes a gente tem por cultura esquecer ou colocar para debaixo do tapete. Atualmente, Berlim é uma cidade em que israelenses judeus e alemães se encontram e vivem em harmonia, fortalecendo a ideia de que a Alemanha atual não é responsável pelo que aconteceu, mas sim pelo que vai acontecer, não deixando que ações parecidas com a do Holocausto voltem a acontecer.